Você já parou para pensar por que parece que o mundo está ficando absolutamente insuportável? Por que os relacionamentos, hoje em dia, parecem tão descartáveis? Por que os ambientes de trabalho estão lotados de líderes tóxicos que sugam a sua alma? E por que a internet se transformou em um verdadeiro tribunal de ódio, onde todo mundo aponta o dedo, mas ninguém olha para o próprio umbigo? Muitos dizem que a culpa é da política. Outros culpam as redes sociais, ou a economia. Mas a verdade é muito mais sombria, muito mais profunda. E está acontecendo agora mesmo, escondida atrás das portas fechadas das casas de famílias perfeitas. A epidemia de filhos criados por pais narcisistas é, sem sombra de dúvidas, a maior ameaça silenciosa da nossa era. É o motor invisível por trás do colapso da nossa sociedade. E, de alguma forma bizarra, nós continuamos tratando isso como se fosse apenas um probleminha de família, um drama de novela, ou frescura de terapia. Não é. Estamos fabricando adultos que estão, literalmente, destruindo o tecido social. E o pior, você convive com eles todos os dias. Talvez até durma na mesma cama que um deles, sem sequer perceber o que está acontecendo. Presta muita atenção neste vídeo, porque até o final dele, você vai entender exatamente como essa fábrica de monstros funciona. Você vai descobrir se foi vítima dela, se está sendo vítima agora. E o mais importante, como blindar a sua mente e a sua família contra esse colapso. Para você não achar que eu estou tirando isso da minha cabeça. Nós vamos mergulhar nas descobertas dos maiores detetives da mente humana do mundo moderno, baseando-nos nas pesquisas brilhantes da doutora Ramani Durvasula, uma psicóloga clínica que dedicou a vida a desmascarar o narcisismo, e nos estudos do psiquiatra Dr. Craig Malkin. Juntos, esses pesquisadores descobriram como um trauma invisível que acontece lá na infância, quando a criança mal sabe falar, se transforma em um tsunami de caos social, quando essa criança cresce e ganha poder. Nós vamos abrir a caixa preta da mente humana para entender como essas crianças crescem para desestabilizar o mundo ao redor delas, e o que eu e você podemos fazer para virar esse jogo de uma vez por todas. Vamos começar olhando para os números, porque eles são assustadores. Imagine uma sala com 100 adultos aleatórios. Hoje, as pesquisas mostram que 1 em cada 4 desses adultos apresenta déficits severos de empatia. Sabe o que isso significa? Significa que 25% das pessoas ao seu redor têm uma incapacidade quase biológica de sentir a sua dor. Pior ainda, mais de 40% dos jovens de hoje relatam uma incapacidade crônica de manter vínculos emocionais reais. Eles sabem dar match no aplicativo, sabem mandar emoji de coração, mas fogem apavorados quando o assunto exige profundidade real. Mesmo naquelas famílias de comercial de margarina, onde todo mundo sorri para a foto do Natal, os níveis de isolamento emocional e de hostilidade agressiva simplesmente triplicaram na última década. É uma epidemia de solidão acompanhada, mas aí você pode pensar, mas isso só acontece em famílias onde o pai bate, ou onde a mãe abandona o filho na rua, certo? Aquele abuso clássico de filme de terror. Errado, é aqui que o bicho pega. O perigo real não está no monstro que ruge, está no monstro que sorri. Mesmo entre pessoas que nunca sofreram um grito, que tiveram as melhores roupas e estudaram nas escolas mais caras. Uma geração inteira carrega as cicatrizes do narcisismo parental velado. O que é isso? É aquele pai ou aquela mãe que usa o filho não como um ser humano independente, mas como um troféu, um enfeite de luxo para exibir para os vizinhos. Algumas dessas crianças se tornam hyperrealizadoras exastas. Sabe aquela pessoa que trabalha 18 horas por dia? Tem 3 faculdades. Ganha rios de dinheiro, mas tem ataques de pânico no banheiro, porque no fundo acha que nunca é suficiente. Ela está, até hoje, tentando comprar a aprovação de uma mãe que só elogiava a nota 10, e não o esforço. Outras crianças viram o oposto. Suprimem totalmente a própria identidade. Elas viram camaleões. Elas engolem o choro, aceitam migalhas de amor, não pedem nada e não incomodam ninguém, porque aprenderam que ter necessidades era um estorvo para os pais. E tem um terceiro grupo. As crianças que simplesmente aprendem a manipular. Elas manipulam no trabalho, manipulam nos relacionamentos amorosos, fazem joguinhos emocionais pesados. Por quê?
Porque o amor condicionado, aquele amor de negociação, se você for bonzinho, mamãe te ama. Se não for, mamãe te ignora. Foi o único idioma que ensinaram para elas. Elas não sabem o que é amar. Elas só sabem negociar afetos. Para entender por que isso destrói a sociedade, precisamos olhar para dentro do cérebro. Pensa comigo como se o cérebro humano fosse uma máquina incrível, mas que precisa de um software inicial para funcionar direito. Na infância, o cérebro da criança e a validação dos pais formam um sistema biológico perfeito, um ciclo fechado de espelhamento. A criança chora, a mãe acolhe, a criança ri. O pai sorri de volta. É assim que a criança constrói a empatia e a noção de quem ela é. O pai e a mãe são o espelho mágico onde a criança se enxerga. Mas o que acontece quando esse pai ou essa mãe é narcisista? O espelho quebra. O pai narcisista não reflete a criança. Ele exige que a criança reflita ele. A criança deixa de ser o centro do próprio desenvolvimento e passa a ser usada como um pedestal para o ego do adulto. Quando isso acontece repetidamente, ano após ano, a arquitetura neurológica do cérebro da criança muda. A parte do cérebro responsável pela empatia genuína atrofia estruturalmente. A criança literalmente desaprende a se conectar com a dor do outro, porque ela está gastando 100% da sua energia mental tentando sobreviver emocionalmente, tentando decifrar o humor imprevisível daquele pai ou daquela mãe. E sabe qual é a maior tragédia? Tentar curar esse vazio de espelhamento 20 ou 30 anos depois, comprando uma Ferrari, ganhando milhões na bolsa de valores, ou tendo milhões de seguidores no Instagram. Não funciona. O reconhecimento externo da sociedade jamais substitui o espelhamento primário, que foi roubado no berço. É como tentar encher um balde furado com água de ouro. Não importa o valor da água, ela sempre vai vazar. E é aqui que o problema individual vaza pela porta de casa e contamina o mundo lá fora. É aqui que começamos a ver o catálogo de consequências que está implodindo a nossa sociedade atual. A destruição segue uma linha do tempo macabra. Na infância, essas crianças usadas como troféus narcisistas ou como sacos de pancadas emocionais entram na adolescência, sem nenhum senso de valor próprio inerente. Elas não sabem quem são quando ninguém está olhando. Quando chegam à vida adulta, o caos se multiplica e ganha contornos de gênero e poder. As mulheres frequentemente caem em dinâmicas de codependência severa. Elas viram salvadoras de homens problemáticos, aceitando abusos, traições e desrespeitos, porque a cabecinha delas associou lá na INEF, iniciar que o amor verdadeiro é igual a dor e humilhação. Já os homens tendem a replicar o controle rígido. Eles se tornam parceiros opressores, paranoicos, com lealdade, que punem suas esposas com o tratamento do silêncio na primeira discordância, recriando a ditadura emocional que viveram em casa. Mas o buraco é ainda mais embaixo. Imagine quando esses adultos quebrados chegam em posições de liderança na sociedade. Eles chegam, porque como eles não têm empatia, eles têm uma facilidade absurda em passar por cima dos outros para subir na vida. O mundo corporativo adora psicopatas de terno. Quando se tornam seus diretores, prefeitos ou líderes políticos, eles instalam culturas de toxicidade absoluta. Eles criam empresas onde os funcionários têm burnout crônico. Eles dividem para conquistar. Eles roubam os créditos das ideias dos outros, culpam subordinados por seus próprios fracassos e transformam o ambiente de trabalho em uma verdadeira arena de jogos vorazes. Eles transferem o trauma de infância deles para a economia global. Eles tomam decisões que prejudicam milhares de famílias só para não arranhar a própria imagem pública. E acredite, isso que eu estou te contando é apenas a ponta do iceberg, apenas um arranhão na superfície do gigantesco problema que essas pessoas causam no mundo. Neste momento do vídeo, você pode estar com muita raiva dessas pessoas. Pode estar pensando, eles são todos uns monstros egoístas. Mas eu preciso te dar um choque de realidade com um insight psicológico profundo. Presta atenção. Em outras palavras, esses adultos não estão destruindo a sociedade por uma maldade inerente. Eles não são vilões de desenho animado que acordam de manhã esfregando as mãos e pensando em como arruinar o mundo. Eles estão destruindo tudo ao redor, porque aprenderam, desde o berço,
que o mundo é um campo de batalha, um jogo implacável e cruel de dominação, utilidade e descarte. Se a vulnerabilidade, o choro ou a fraqueza foram duramente punidos dentro de casa quando eles tinham 5 anos de idade, o controle obsessivo será a única ferramenta que eles vão usar lá fora com 35 anos. É uma armadura grossa, pesada e cheia de espinhos. Eles machucam quem chega perto porque tem pavor de serem machucados primeiro. Isso prova que o problema não está na essência deles, não está na alma, mas no mecanismo de sobrevivência corrompido que foram obrigados a adotar. A armadura os salvou dos pais na infância, mas agora está destruindo os filhos, os casamentos e as empresas deles na vida adulta. Mas como chegamos a esse ponto? Por que parece que de repente brotou gente narcisista de tudo quanto é buraco? A proliferação descontrolada desse perfil não é um acidente histórico. Meu amigo, não foi azar. Isso foi construído. A partir do final do século XX e explodindo de vez nos anos 2000 com o boom da tecnologia, a nossa cultura mudou de marcha. A cultura do hyperindividualismo, a obsessão doentia pela imagem pública, a cultura das selfies e dos likes substituiu o valor antigo do sacrifício parental silencioso. Antigamente, o herói era o pai que trabalhava a vida inteira para o filho ter uma vida melhor, sem pedir aplausos no final do dia. Hoje, o herói moderno é quem finge ter a vida melhor. Como muito bem documentou o sociólogo Christopher Lasch no seu livro Assustadoramente Preciso, nós construímos um sistema no Ocidente que idolatra a aparência e pune a profundidade emocional. Pior, nós passamos a recompensar traços de psicopatia como se fossem a verdadeira definição de sucesso. Aquele cara frio, calculista, que não liga pra ninguém e atropela os amigos para ficar rico, virou exemplo de mentalidade de sucesso na internet. A sociedade se transformou num grande palco, onde a superficialidade é premiada com curtidas e dinheiro. E a honestidade emocional é vista como fraqueza de gente frouxa. A máquina social começou a fabricar narcisistas em série. Então, qual é a saída? Se a sociedade está doente, se o cérebro deles atrofiou, se a cultura aplaude isso, estamos todos condenados a viver nesse apocalipse de relacionamentos falsos e chefes malucos. A resposta é não. E a solução vai te surpreender. Embora existam casos gravíssimos, danos clínicos que exigem intervenção psiquiátrica direta e profunda, a resposta para salvar a nossa sociedade não é tentar consertar cada adulto quebrado que cruza o seu caminho. Acredite em mim. Você não vai consertar o seu parceiro narcisista com amor. Você não vai consertar o seu pai ausente brigando com ele no Natal. Isso só drena sua energia. A verdadeira solução exige uma reorientação radical, de propósito, na sua própria vida. Nós, como indivíduos e como sociedade, precisamos parar de bater palmas para o circo. Precisamos parar de aplaudir o sucesso que é construído inteiramente sobre a validação externa e a ostentação. Precisamos ter a coragem de voltar a premiar a estabilidade emocional, o afeto genuíno e a presença real. O verdadeiro luxo do século XXI não é andar de carro importado com uma mente apodrecida de estresse. O verdadeiro luxo é ter paz de espírito, é ter uma casa para onde você gosta de voltar, é ter pessoas que te amam quando você não tem nada a oferecer financeiramente. A solução começa com um ato de rebeldia silencioso. Escolher quebrar esse ciclo dentro da sua própria casa. A partir de hoje, se você foi criado por pais assim, a sua maior vingança, o seu maior triunfo, é não fazer o mesmo com quem está do seu lado. Quando você decide acolher a emoção do seu filho, em vez de reprimi-la. Quando você decide ser um parceiro vulnerável e honesto, em vez de manipulador. Você não está apenas salvando o futuro dos seus filhos. Você está cortando o suprimento de combustível do narcisismo social. Você está se desconectando da máquina. Isso devolve a você a sua paz de espírito inabalável. E resgata aquela humanidade calorosa que esse grande espetáculo moderno de fumaça e espelhos tentou roubar de todos nós. A revolução não vai acontecer com uma lei no Congresso. A revolução vai acontecer quando milhares de pessoas normais, como eu e Vac, decidirem que a empatia, o amor sem condições e a presença verdadeira valem muito mais do que 1000 aplausos de gente vazia. Faça a sua parte, quebre o ciclo e não deixe o espelho
quebrar a próxima geração. Se esse vídeo explodiu a sua mente, se essa mensagem te tocou de um jeito que você nem estava esperando, faz o seguinte agora. Envie esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Seja um amigo que está sofrendo em um relacionamento tóxico, seja alguém que precisa entender o que passou na infância. E claro, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já conviveu com alguém que usava essa armadura narcisista? Qual foi a pior parte? Eu vou ler todos os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.